Uma caverna da zona rural de Wyoming guarda uma cápsula do tempo da Era do Gelo. Ela não contém um, mas 2 mamíferos gigantes que dominaram a América do Norte. Feras indomáveis que fazem os mais fortes predadores de hoje parecerem pequenos. Agora, novas descobertas trazem à vida esses verdadeiros monstros da Era do Gelo. Foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-jurássicos em Luta Jurássica. Monstros da Era do Gelo. Atualmente, nosso planeta passa por terríveis mudanças globais. As temperaturas em elevação provocam reações em cadeia com efeitos prejudiciais no mundo todo. Mas será que a Terra tem provas de que isso já aconteceu antes? E caso tenha, como as mudanças do passado interferiram no equilíbrio da ordem natural? Mil anos atrás, final da Era Pleistocena. A Terra era bem diferente do que é hoje. As altas temperaturas acabaram com uma era em que grande parte do hemisfério norte era coberta pelas geleiras. Criaturas adaptadas ao frio foram extintas e substituídas por novas plantas e animais. Na América do Norte, geleiras com mais de 3 quilômetros de espessura, que cobriam a cidade de Nova York, derreteram com o aumento da temperatura. Essas imensas placas de gelo fizeram marcas profundas na paisagem, deixando para trás um legado entalhado em pedra. Na região onde hoje fica Wyoming, as mudanças climáticas tiveram um impacto catastrófico nos seres vivos. Feras gigantescas como o mamute lanoso e a preguiça gigante deixaram de existir e deram lugar a criaturas mais bem adaptadas que migraram do norte, atravessando faixas de terra. Mas a migração teve sérias consequências. Mamíferos imensos começaram a digladiar, entre eles alguns predadores. Em 1971, em uma área afastada de Wyoming, paleontólogos descobriram um enorme buraco no chão. A abertura funcionava como armadilha e capturava criaturas distraídas que ali caíam e morriam. O lugar foi batizado de Armadilha Natural. A 25 metros de profundidade, em uma caverna subterrânea de 30 metros de diâmetro, foram encontrados restos de milhares de animais da Era do Gelo. Entre eles, o esqueleto em pedaços de um urso jurássico gigante chamado Arctodus. O mais impressionante quando vemos um fóssil de Arctodus é o tamanho dele. Os maiores ursos existentes hoje são os marrons do Alasca, os ursos de Kodiak e os polares. Um Arctodus era 2 vezes maior do que qualquer um desses. O tamanho desse urso é impressionante. Em pé, o Arctodus alcançava 3,5 metros. O corpo media 4,5 metros e pesava mais de 1 tonelada. Mais do que o urso pardo hoje existente. Os paleontólogos estudaram os restos e, além da massa corporal, o Arctodus apresentava 2 características que o diferenciam dos ursos atuais. A primeira são os dentes enormes e o focinho curto, porém eficiente, que deu origem ao seu apelido, urso de cara achatada. Este aqui é o crânio de um urso de cara achatada. E dá pra ver porque ele tem esse apelido. O focinho é pequeno em relação à cabeça, que na verdade é bem grande para o tamanho do corpo. Estes são os caninos, vejam que são longos e fortes. Estes aqui são dentes típicos de urso e estão lascados devido à mastigação, mas são bem resistentes. Os músculos eram fortes e ficavam aqui, aqui e aqui em cima, e sua mordida também era bem poderosa. Abrindo a boca, podemos ver os caninos. Como seria estar na posição de jantar de um urso de cara achatada?
A segunda característica são as patas dianteiras estranhamente longas. No urso pardo moderno, são mais curtas do que as traseiras, permitindo ao animal alcançar velocidades de até 55 km por hora a curta distância. Mas neste enorme urso, as patas dianteiras e traseiras têm o mesmo tamanho. Tal adaptação natural pode ter feito com que ele corresse a mais de 70 km por hora e por distâncias muito mais longas. Quando andavam, movimentavam as patas dianteiras para dentro e não para fora, como fazem os ursos de hoje. Isso garantia mais impulso na hora de correr. Ter pernas longas fez do urso um monstro predador. Um mamífero capaz de perseguir a presa, principalmente o bisão, a longas distâncias. As longas pernas e o tamanho garantiam ao urso um passo mais largo, e ele provavelmente corria muito rápido por mais tempo. Tinha a chance de alcançar corredores mais velozes, como o bisão, que era a presa favorita desse urso. Logo, a força bruta do urso gigante se tornaria evidente. Durante as pesquisas, cientistas descobriram o verdadeiro tamanho do animal e sua capacidade de caçar e matar espécies, tais como o mamute gigante. Em Utah, foi encontrado um esqueleto de mamute com marcas de arranhaduras em alguns ossos e tudo indica que foram feitas por caninos de um urso de cara achatada. Também havia ossos de urso enterrados ao lado do mamute, então são provas de que uma espécie devorava a outra espécie. Este aqui é o osso do calcanhar de um mamute de Saltville, Virgínia, o mesmo lugar de onde nós retiramos os ossos de um urso de cara achatada. Se nós olharmos de frente por este ângulo, é possível ver o corte por onde o canino atravessou o osso. Este osso é duro, não é uma parte macia do esqueleto, e eu só consigo pensar que foi um urso gigante que fez algo deste tipo. Na verdade, a extensão do território de caça do urso é inacreditável. Ele estava em toda parte. A distribuição geográfica do urso de cara achatada se estende do Alasca pela América do Norte e desce até o México, de costa a costa. Até pouco tempo, achavam que o único lugar em que ele não esteve era o extremo sudeste. Mas descobrimos o contrário. Existem vestígios na Flórida e no extremo sudeste. Ele passou mesmo por toda parte. Mais evidências da trajetória do urso foram encontradas no rancho La Brea, Califórnia, um dos mais ricos sítios paleontológicos dos Estados Unidos. O rancho La Brea fica em um parque onde há tempos brota piche no subsolo. O piche se acumula em pequenas cavidades na superfície, formando poças onde os animais caíam e ficavam presos, grudados no piche. Eles acabavam morrendo, ali se decompunham. E, ao longo de milênios, os ossos foram preservados pela própria substância pegajosa. Desde a descoberta da armadilha natural em La Brea, paleontólogos removeram e catalogaram mais de 1 milhão de ossos referentes a 230 espécies diferentes de animais. A maioria dos ossos pertencia a herbívoros, mas também foram encontrados restos do urso gigante. A descoberta do esqueleto do urso de cara achatada no rancho La Brea é de suma importância, porque essa é mais uma prova da distância que o urso percorreu e de que era o maior predador por onde quer que ele passasse. Hoje sabemos que o Arctodus utilizava 2 armas letais. A primeira e mais importante era a enorme pata, adornada por assustadoras garras afiadas. A arma mais poderosa do arsenal de qualquer urso são as patas dianteiras. Este tinha grande força na parte superior do corpo e as patas eram enormes. Quando batia com as patas superiores, era capaz de acabar com qualquer coisa. A pata era do tamanho de uma luva de beisebol e as garras mediam 20 centímetros de comprimento. Um golpe era suficiente para arrancar a cabeça de um homem adulto. As garras do urso gigante serviam para cortar carne e provocar ferimentos profundos. Quando agarravam um animal ou uma possível presa,
usava as garras para feri-lo gravemente. Ele atravessava as costelas de um animal e literalmente furava os órgãos internos. As garras eram maiores do que um dedo humano. Esses ursos eram enormes e muito fortes. E as garras serviam para agarrar e rasgar a presa ao meio. A segunda arma do urso gigante era o dente pré-molar, ainda mais forte do que possui seu parente moderno, o urso pardo. A força da mordida do urso pardo era de mais de 30 quilos por centímetro cúbico. Já a mordida do urso de cara achatada tinha uma força de 60 quilos por centímetro cúbico. Tinha 4 caninos à frente e vários dentes menores atrás. E tal disposição dentária fez dele um dos maiores predadores da face da Terra. Com certeza, nenhuma presa que levasse uma mordida do urso gigante tinha grandes chances de sobreviver. Dentes enormes, garras afiadas, velocidade e tamanho descomunal levaram especialistas a acreditarem que não havia adversário à altura do urso gigante. Para começar, não acho que qualquer animal que tivesse medo tentaria enfrentar um urso de cara achatada. Ele certamente era o valentão das planícies e, sem dúvida, intimidava os outros carnívoros que cruzassem o seu caminho. De fato, se outro animal aparecesse pela frente, era melhor que esse animal fosse amigo do urso. Estudando o desenho do esqueleto e comparando com o urso pardo, especialistas concluíram que o Arctodus usava seu tamanho para atordoar as vítimas. O Arctodus, por ser extremamente grande, assustava a presa quando atacava. Ele ficava em pé nas patas traseiras como forma de intimidar, o que aumentava seu tamanho. Ele também abria as patas dianteiras e escancarava a boca para mostrar os dentes. Isso apavorava o inimigo e o afastava. Embora fosse enorme, o Arctodus também podia se ferir. A primeira coisa que fazia era tentar espantar o seu potencial inimigo. Mas caso não desse certo, ele partia para o segundo passo. Cientistas concluíram que, usando todo o potencial de seus 1.300 quilos, o Arctodus era bem sucedido em combates aproximados. O urso de cara achatada era bem adaptado para o combate aproximado. No corpo a corpo, as patas extremamente longas e as garras afiadas eram armas letais e eficazes contra outros predadores. Mas, ao ficar em pé nas patas traseiras, o urso deixava à mostra um ponto vulnerável: a barriga desprotegida. Aquele que tentasse atacar o urso quando estava em pé nas patas traseiras, certamente teria uma chance de agredi-lo de surpresa. Mas se por acaso se aproximasse muito, poderia ganhar o famoso abraço de urso. Isso não quer dizer apenas que teria um final feliz, mas que talvez conseguisse morder a barriga do urso. O urso gigante arrancaria uma porta de carro com facilidade ou esmagaria um tambor como lata de refrigerante. Mas nas cavernas, um segundo monstro pré-histórico gigante foi encontrado e mudaria tudo o que pensávamos sobre a Era do Gelo. A descoberta de uma armadilha natural em Wyoming revelou mais de 40 mil fósseis, entre eles o esqueleto de um urso gigante chamado por alguns de o Deus dos Ursos, devido à sua incrível força. Mas cientistas encontraram algo mais na caverna. Algo tão ou mais ameaçador. Um predador de proporções gigantescas. O Mega-Leão. Este é o maior felino que já existiu. Maior do que qualquer fóssil de felino já encontrado. Isto significa que seu peso variava entre 300 e 350 quilos. Além de pesar mais de 300 quilos, o Mega-Leão media 1,5 metros de altura e 3,5 metros de comprimento. Com essas dimensões, o Mega-Leão fazia seus primos da Era Moderna parecerem anões. Era maior que um raptor pré-histórico. A primeira característica que surpreendeu os paleontólogos foram as garras afiadas da espécie.
O mega-leão tinha 5 garras retráteis em cada pata, protegidas dentro de um revestimento de pele. Quando precisava usá-las, o leão colocava-as para fora, tal qual um canivete, e retalhava a sua presa. As garras cortavam a carne fresca como faca cortando manteiga. A segunda arma do leão era a força dos dentes e da mandíbula. Enquanto o leão da era moderna tem uma força de mordida de mais de 400 quilos, a do seu antepassado é de 800 quilos. Um felino 2 vezes maior, 2 vezes mais forte e com mordida 2 vezes mais destrutiva. A exemplo da maioria dos felinos da era moderna, os dentes e a mandíbula do mega-leão eram muito fortes, com uma musculatura capaz de sufocar ou quebrar o pescoço da vítima. Munido de 20 garras retráteis e dentes com força esmagadora, o mega-leão era um predador imponente. Mas paleontólogos descobriram uma fraqueza desse gigante. Ele não era um corredor de longa distância e saía-se melhor perseguindo a presa em trajetos menores. Embora relativamente compridas, as patas não foram feitas para correr muito. São caçadores de emboscada. Isso torna uma perseguição impossível para o mega-leão. Sem um lugar para esconder, ele era incapaz de se aproximar da presa e atacar. Seus pontos fracos eram o tamanho e a incapacidade de perseguir animais velozes. 2 grandes predadores encontrados no mesmo lugar. Mas por quê? Será possível que tenham vivido em eras diferentes? Encontramos o mega-leão e o urso de cara achatada no rancho La Brea e em outros pontos do continente norte-americano, que indicam que, pelo menos alguma vez, eles dividiram o mesmo território. A descoberta do leão e do urso em La Brea prova, sem dúvida nenhuma, que esses 2 predadores viveram na mesma época e no mesmo lugar. Como prova adicional, a ossada de ambos passou pelo teste do carbono 14 e ficou provado que eles conviveram ali. A caverna provavelmente ficava em uma trilha de migração, um lugar onde os 2 predadores devem ter caçado. Trata-se de um local onde os animais caíram durante pelo menos 100 mil anos. E são tantos que apenas 5% do depósito foram escavados, o que representa cerca de 40 mil ossos. Entre eles temos um esqueleto completo de um leão americano e de um urso da cara achatada. Saber que esses 2 animais gigantescos caçaram no mesmo território só aumenta o mistério. É muito raro que 2 predadores dessa importância vivam em um terreno de caça. Mas por que eles estariam juntos? Eis que surge outra pista. Paleontólogos voltaram 10 mil anos no tempo e estudaram a Terra que acabara de sair da Era do Gelo. O que encontraram foi um mundo envolto em caos. Analisando os registros geológicos da Era, vemos que a Terra passou por mudanças climáticas radicais. Uma das evidências que encontramos mais impressionantes está nas rochas. Elas mostram que enormes geleiras moveram-se lentamente em direção ao sul há milhares de anos, mas depois recuaram em proporção alarmante. Esta é uma prova de que o meio ambiente mudou e mudou muito rapidamente. O fim da Era do Gelo testemunhou o planeta derretendo. Plantas e animais lutaram desesperadamente para sobreviver. Essa transição resultou na falta de comida em massa. A competição por fontes de alimento aumentou, o que levou os carnívoros maiores a se unirem com a escassez de recursos e a luta por sobrevivência. Houve um aumento na disputa por carcaças. E era comum o confronto entre leões e ursos maiores e carnívoros, animais que incluíam os herbívoros de grande porte na sua dieta. Para determinar o raio de ação de ursos e leões, paleontólogos coletam evidências de vários lugares diferentes. À procura por fósseis, descobriram ossos de ursos e leão em um mesmo local no norte do Alasca, na Flórida e também ao sul, na América do Sul. Comparando essas áreas,
foi concluído que os dois predadores conviveram na mesma época e também disputaram as mesmas fontes de alimentos. O raio de ação do urso gigante era de 500 quilômetros quadrados. Somente uma terrível escassez de comida o obrigaria a invadir o território de outro predador. Quando dois predadores gigantes como o mega-leão e o urso de cara achatada habitavam o mesmo território, eles certamente brigavam para dominá-lo. Um tentava matar o outro e assim vencer a competição. Os animais carnívoros geralmente protegem seu território, simplesmente porque não gostam um do outro. E não só porque estão famintos. É como se dissessem: você invadiu meu território e não é bem-vindo, então vou matá-lo. Mas havia uma falha. A análise dos ossos do leão e do urso não revelou marcas de mordidas. Para os especialistas, porém, é isso que realmente sustenta a teoria de que eles competiam. É por isso que não existem marcas de mordidas nos ossos de nenhum deles. Quando lutavam, o faziam para matar e não para comer o adversário. As marcas de mordidas geralmente são deixadas depois que a carne é removida e o osso é exposto. Mas se o animal não for devorado, o osso não é exposto. E então, não existem marcas de mordidas. À medida que as calotas glaciais derretiam, as temperaturas subiam. Adaptada a climas frios, a flora morreu em grande escala. O resultado foi uma migração em massa dos herbívoros que dela dependiam. Sem herbívoros para se alimentar, os predadores também sofreram com as mudanças. Os mais fortes geralmente ficam no território para evitar conflitos com outros carnívoros. Mas quando a comida é escassa, toda cautela é esquecida. No final da Era do Gelo, o mega-leão e o urso gigante foram obrigados a tomar medidas desesperadas nunca vistas antes e nunca mais repetidas. O urso pardo da era atual tem dentes frontais afiados para rasgar carne e dentes retos nos fundos para comer vegetação. Já o urso gigante tinha quase todos os dentes afiados, confirmando seu apetite insaciável por carne. O mega-leão contava com o mesmo número de dentes que o leão africano, porém 25% maiores. Esses dois imponentes predadores dominaram a América do Norte como nenhum outro mamífero até então. Se compararmos a força do urso de cara achatada com a força do leão ou com a força do urso da era moderna, veremos que são diferentes. O urso tinha patas longas, mais especificamente as patas dianteiras. O tamanho era uma grande vantagem do urso sobre o leão, quando a questão é massa muscular. Eles eram animais extremamente fortes, cujas patas e corpo possuíam grande quantidade de músculos. O urso era forte o bastante para levantar do chão um bisão adulto. Acho que devemos levar em conta que descobrimos o ponto principal de cada espécie. O leão americano é o maior e o mais forte felino que já existiu. E o urso de cara achatada é certamente o maior e mais forte urso catalogado. Na verdade, esse urso é o mamífero carnívoro mais poderoso de que já tivemos conhecimento. E embora o leão fosse igualmente forte, o urso o superava em força e resistência. E era capaz de esfolar o leão. Mas o mega-leão era mais esperto do que os felinos da era moderna e sabia como usar sua velocidade para capturar a presa. Com golpes e investidas surpresas, ele se movia com força e determinação. Já o urso de cara achatada não era propenso a estratégias. Seu plano de ataque limitava-se a correr impetuosamente. O urso era muito rápido e as suas pernas alongadas davam a ele a condição de percorrer grandes distâncias.
Quanto à velocidade, não era tão veloz quanto o leão, mas com certeza corria muito mais longe. Por outro lado, o leão era um felino, e os felinos são muito rápidos e muito ágeis. Felinos são essencialmente caçadores e predadores. São carnívoros e, como tal, perseguem animais até matá-los. Por outro lado, o urso de cara achatada parecia adaptado para percorrer grandes distâncias, mas não necessariamente para perseguir e para abater animais, pelo menos não da maneira que os felinos fazem. Ao encurralar a presa, o leão se esquecia de todo o resto. Sua intenção assassina ditava o rumo da caçada. O leão tinha garras retráteis que ficavam internamente protegidas enquanto ele corria. Somente durante a luta, ele as colocava para fora e feria o animal caçado. O urso de cara achatada não tinha esse tipo de garra, e sim unhas muito compridas com a qual arranhava a presa e causava ferimentos igualmente graves. Entre os felinos de hoje, o leão é um animal grande, mas na era Pleistocena não eram tão grandes, embora tivessem dentes enormes e pelagem comprida. Comparado ao urso, a musculatura do leão no topo da cabeça indica que tinha uma mordida forte. A musculatura da mandíbula inferior diz a mesma coisa. O padrão de desgaste dos dentes confirma a força da mordida. A vantagem que os ursos tinham no armamento era o braço extremamente comprido que conseguia alcançar qualquer coisa quando precisavam. O mega-leão contava com duas principais armas no arsenal. A primeira eram as 20 garras retráteis e afiadas, que, quando não eram usadas, ficavam escondidas sob a pele protetora. Mas se o leão não as usasse para atacar, certamente usaria a boca. Provido de um enorme canino e uma força de mordida de 800 quilos, este felino batia qualquer rival. Embora separados dos dinossauros por milhões de anos, esses mamíferos desempenhavam os mesmos papéis. Analisando o mega-leão, é fácil compará-lo a um nanotirano. Nenhum deles era um grande predador, mas era provido de ferramentas e musculatura que permitia a captura de presas maiores que ele. Quanto ao urso, seu similar jurássico seria o tiranossauro, a exemplo do T-Rex. O urso alcançava qualquer coisa e só temia outro urso maior do que ele. E se não quisesse pegar a própria presa, tirava vantagem de sua força e tamanho para simplesmente roubar a comida de outro predador. O urso gigante media 3,5 metros de altura e pesava mais de 1 tonelada. As patas eram do tamanho de uma cabeça humana e contava com garras de 20 centímetros. Para completar, possuía dentes firmes e uma mordida de força esmagadora. Poucos sobreviviam ao ataque dessa fera. Ele não era um predador que corria atrás da presa. Mesmo assim, ninguém queria cruzar com ele, pois era uma figura assustadora. Tinha uma cabeça enorme, era muito musculoso e forte, e uma aparência muito poderosa. Isso já era o suficiente para assustar os adversários. Com base no estudo de ataques dos leões modernos, o mega-leão é considerado um predador agressivo, esperto e sempre o primeiro a atacar em uma briga. Qualquer espécie usa o corpo como um todo. O leão, por exemplo, usava as garras e a mordida como arma e provavelmente se aproximava das vítimas do mesmo jeito que os felinos de hoje. Batia para cima e abocanhava a presa. E o golpe final era a mordida no focinho ou no pescoço, ou ainda em outra parte vital do corpo. O urso é um dos poucos predadores que ataca outro predador. Lutar com a presa é uma coisa, mas lutar com outro predador é totalmente diferente. Quando via uma briga, o urso atacava o agressor. Ou seja, quando ele via um animal matando a presa, esperava e em seguida atacava o predador. Ele era o grande valentão das planícies e caçava predadores com mais frequência do que o leão fazia costumeiramente.
Devido à grossa pelagem, o urso foi afetado pelo aquecimento global sem precedentes. Evidências geológicas mostram que a Terra passou por grandes mudanças climáticas. E alguns fatos do passado foram esclarecidos. Mas no que se refere a descrever como era o combate entre duas criaturas singulares, como eram o urso e o leão, é preciso estudar o comportamento de seus equivalentes atuais para ter ideia do que acontecia. Utilizamos os fatos científicos disponíveis, bem como o comportamento dos animais da era moderna, para nos ajudar a recriar uma batalha plausível e uma luta realista. A fim de surpreender a presa e poupar energia, o leão geralmente caçava à noite. Mas a fome o obrigou a caçar de dia, quando o urso estava acordado e faminto. O aumento da temperatura levou essas duas criaturas ferozes a comportamentos extremos, e sua fama repercutiria ao longo dos séculos. Temperaturas elevadas de 90 graus centígrados nas planícies. O fantasma da extinção assombra a Terra. Alguns poucos herbívoros mais fortes sobrevivem. É o final da era Pleistocena e da era do gelo. O meio ambiente está mudando e os animais estão alterados. O leão não consegue encontrar comida suficiente para continuar tentando sobreviver. Mas eis que aparece um bisão passeando bem perto. O leão faz um ataque mortal, pois está literalmente no limite de seus recursos. O leão era basicamente um predador de emboscada. Embora fosse difícil se esconder por causa do tamanho, adaptava-se perfeitamente ao ambiente e sua coloração confundia-se com a paisagem. O andar era silencioso e era capaz de ficar completamente imóvel durante horas. Quando atacava, era rápido e mortal. O urso gigante sentiu o cheiro da presa. Em seguida, assim que a enxergasse, esperava o momento de atacar. O urso caminha a favor do vento. O leão não sente o seu cheiro e nem imagina que está sendo observado. Ele avança lentamente, usando as árvores como camuflagem. O urso movia-se rapidamente e em curtas distâncias, uma vez que não corria muito no calor. Com corridas curtas e controladas, avaliava a situação e garantia que não cairia em emboscadas. A primeira opção era afastar o predador rival e roubar a presa. O leão tem necessidade de se alimentar. Sua vida depende disso. O urso sai correndo de trás das árvores, rugindo a plenos pulmões, avançando mais rápido que um cavalo. O leão vira-se para enfrentar o predador. O urso espera que o leão corra, mas ele não corre e defende o seu território. Os ursos da era moderna hibernam. Mas na era do gelo não havia mudanças de clima dependendo da estação. O urso comia a mesma quantidade o ano todo, o que explica a insaciável necessidade de caçar. Quando se levantava diante do leão, o urso ficava com cerca de 3,5 metros de altura. Era enorme e seu tamanho intimidava o seu oponente. Isso já seria o suficiente para o leão sair correndo. Mas não, ele não podia simplesmente abandonar a presa ali. O fim da Era do Gelo deu início a uma grande migração de espécies. Os animais do frio seguiram para o norte e foram substituídos por espécies mais ágeis e difíceis de caçar. Diante de outro predador, o urso abria os braços a fim de parecer o mais assustador possível. Mas a ação também expunha seu único ponto fraco, a barriga desprotegida. Se não conseguisse atacar a barriga do urso, a única coisa que era possível fazer era fincar os dentes nas costas do rival. Mas a massa muscular do urso era densa
e a capa de gordura impedia que o leão o machucasse. Doía, mas com certeza o urso não sofria ferimentos graves. Ele tirava o leão das costas e recobrava o equilíbrio. Além de proteger o urso do frio, a grossa camada de gordura também servia de escudo para ataques inimigos. O próximo passo do leão é fingir um ataque na tentativa de fazer o urso ficar em pé e conseguir morder a barriga. Dessa vez com sucesso. Mas o urso não fica de pé. Ele apenas recua e depois ele muda o seu centro de gravidade para tentar atacar. Dessa vez ele vai com tudo e não vai parar. Quando armava uma investida, o urso corria em velocidade, mas não perdia o equilíbrio. Com as garras de 20 centímetros cravadas no chão, o gigante produzia tração e ganhava estabilidade para usá-las com extrema destreza. Ele balança as patas como um jogador de beisebol balança o bastão. E quando ele acerta o rival, ele acerta com uma força descomunal. Não são só as garras que ferem o inimigo, mas a força do golpe também é mortal. Com o crânio mais resistente do que seus colegas de hoje, o mega-leão suportava um golpe e rapidamente se recuperava. Sua estratégia ao enfrentar um predador era rodeá-lo até descobrir um ponto vulnerável. Após identificar o alvo, o leão fingia manobras para fazer o rival expor seu ponto fraco. O leão avança, fingindo dar alguns golpes. E o urso dá a impressão de que vai ficar em pé, o que o leão deseja. Mas ele não se levanta por inteiro. E o inimigo ataca em vão. Agora é a vez do urso fazer movimentos em falso. E se por um acaso o leão tentar correr, o urso vai utilizar suas armas, que são os dentes e as garras. Com a temperatura em elevação, o mega-leão foi substituído pelo puma e pelo leopardo, bem menores em tamanho. Seria preciso muita energia para se alimentar no calor escaldante. O leão começa a ficar sem energia e sabe que o momento chegou. Então ele parte com tudo para cima e ataca a cara do urso. O golpe coloca o mega-leão ao alcance dos poderosos dentes do urso. Com certeza, nesse momento, ele vai aproveitar a vantagem a seu favor. O estilo do urso assemelha-se à luta livre, e ele tenta imobilizar o oponente. É a chance de vitória com o menor risco de ferimentos. O urso agarra o leão pelo meio do corpo e o esmaga, quebra costelas e morde. O mega-leão urra de dor e cai no chão. Vendo que o rival não tem mais condições de lutar, nesse momento o urso volta a atenção para o bisão e começa a comer. Ambos dependiam de uma grande quantidade de alimento para sobreviver. O urso gigante consumia 15 quilos de carne de uma vez. Mas seria esta sua última refeição? A era do gelo chegou ao fim e o aquecimento global levou o caos ao ecossistema da América do Norte. Os animais foram obrigados a se readaptar, migrar ou morrer. A migração em massa provocou novas doenças contra as quais as pobres criaturas não tinham resistência. Com a diminuição dos recursos alimentícios, até mesmo os predadores dominantes lutavam entre si pelas presas. O bisão era um dos poucos herbívoros que conseguiu sobreviver às altas temperaturas. Os pastos cresciam no calor, oferecendo a ele uma fonte de vida sem fim. O foco do urso passa a ser o bisão. E nesse momento ele esquece da luta por comida. Mas embora estivesse caído, o leão não estava morto. O mega-leão preferia caçar à noite. Assim como todo felino, seus olhos enxergavam muito melhor no escuro. Mas isso de nada ajudaria no momento. A única saída do leão é atacar a traqueia do urso. Se ele conseguisse morder com força e atravessar a pele do inimigo, então ele seria o vencedor do dia.
A longa cauda oferece ao leão agilidade adicional. Antes que o leão alcance sua garganta, o urso consegue segurar seu algoz com as patas. O leão então tenta agarrá-lo, mas o urso é muito mais forte que ele. Os monstros da Era do Gelo ganham agilidade. Animais maiores sentem menos calor. O leão sente uma dor alucinante, mas não dá sinais de desistência. Então, devido à falta de comida, seu instinto de sobrevivência não vai permitir que ele fuja, mesmo se a batalha parecer perdida. Ele se levanta e solta um enorme rugido. Ele está avisando que essa luta vai terminar em morte. O rugido do leão era estrondoso como um trem em movimento. O leão desfere uma patada na cara do urso. Temporariamente cego e desorientado, ele perde o equilíbrio e vai ao chão. É a abertura que o leão tanto esperava. O senso do leão se aguça e seus bigodes captam as vibrações. Ele perceberia um animal do tamanho de um rato mesmo no escuro. Desesperado, o leão sabe que a única maneira de vencer é atacando a garganta do urso. Reunindo as últimas forças, ele ataca. A força do impacto derruba o urso para trás e o leão o agarra pela garganta. O mega-leão comia quase 20 quilos de carne por dia. Sem alimento, logo ficaria debilitado. O urso recobra o equilíbrio e volta a ficar em pé. Ele arremessa o rival de mais de 300 quilos sem muito esforço. Para o azar do leão, ele é jogado na direção da caverna. A caverna tem mais de 25 metros e a queda é mortal. A queda é íngreme e ninguém sobrevive. Os ossos dos herbívoros ali encontrados não mostram sinais de caça. Isso nos indica que nenhum animal que entrou nessa caverna sobreviveu para comer os restos de outra vítima. Embora fosse sinônimo de morte certa para os animais, a caverna foi de utilidade singular para os paleontólogos. A caverna ajuda a preservar as provas, porque nela os ossos não entram em contato com elementos normais que podem corroer ou alterar as pistas. Mas claro que isso não consola os animais que caíram ali dentro. Depois de tirar a vida do mega-leão, a armadilha natural acumulou milhares de ossadas de vítimas ao longo dos 10.000 anos seguintes. O mega-leão não foi a única vítima da armadilha natural. À medida que o clima piorava, mesmo os grandes predadores, como o urso de cara achatada, foram obrigados a aproveitar qualquer fonte de alimento disponível. E a exemplo do leão, ele foi atraído até a caverna em busca de carne, mas ele só encontrou a morte lá dentro da caverna. Predadores gigantes como o mega-leão e o urso de cara achatada não conseguiram sobreviver às altas temperaturas. O Arctodus deu lugar ao urso pardo, mas ainda é um dos maiores e mais ferozes mamíferos a ter habitado a Terra. A caverna contém milhares de ossadas e ainda resta muito a ser escavado. Trata-se de um dos maiores achados paleontológicos da América do Norte e uma das maiores fontes de fóssil animal do mundo.